média mensal de incêndios em Itajaí preocupa o Corpo de Bombeiros, que divide o baixo efetivo em 2 quartéis para atender casos em toda a cidade. Os sinistros têm se tornado comum nos bairros. Nesta casa, 2 crianças morreram carbonizadas. Nos últimos 10 dias, 2 casos de incêndios graves foram registrados em Itajaí. O efetivo do Corpo de Bombeiros em Itajaí é de 72 militares que se dividem em 2 quartéis e buscam atender a todas as solicitações. A média mensal de incêndios da cidade é de 20 a 30 registros. A falta de cuidados tem influenciado no alto índice. Uma das recomendações é evitar que o botijão de gás fique na parte interna das residências e manter o uso da mangueira só durante o tempo de validade. Mas outras precauções devem ser tomadas. Basicamente, o principal deles tem a ver com a energia elétrica. Então, são as instalações antigas, mal feitas, feitas por profissionais que não são habilitados, as populares gambiarras, onde as pessoas substituem fusíveis ou então algum outro tipo de material apropriado por ligações diretas, a utilização de vários aparelhos eletrodomésticos dentro de uma tomada só. Então isso vai causar um superaquecimento e pode causar um incêndio. No domingo, por um descuido com uma vela, esta casa do bairro Promorar ficou totalmente destruída. A vizinha acompanhou o drama da família. Eu estava em casa, na minha cozinha, umas 7 horas da noite. O irmão dela gritou por água e eu, fogo. Comecei a gritar fogo, fogo na casa da Dina. Meus filhos pularam para dentro para ajudar o marido dela, os irmãos, mas não teve jeito. Ela perdeu tudo. A reconstrução é mais um desafio para quem com tanta dificuldade busca sobreviver. Quando eu cheguei já tinha alastrado tudo queimado. Eu só fiquei assim... não sei nem como dizer pra ti. Olha, ela perdeu tudo, ela tá precisando de alimento, ela tá precisando de roupa, fralda pro menino, leite, móveis, tudo, ela tá precisando de tudo, ela não perdeu tudo, não tem uma roupa para eles vestir, gente. Vocês que são vizinhos estão comovidos com a situação? Estamos, porque vem aqui, olho, mas ninguém ajuda, ninguém quer ajudar. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. O que parece, a maioria dos casos é sempre registrado aí por descuido mesmo dos moradores. E vela dentro de casa, eu, por exemplo, acho muito perigoso. Com certeza. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. De fato, isso é uma conduta inadequada, com alguns fatores que podem provocar incêndio. Só para você ter uma ideia, o Caleb na matéria cita o número de incêndios que ocorreram em Itajaí, uma média mensal. A média anual... desse tipo de incêndio em residências ultrapassa a 6 mil. E tudo em decorrência exatamente desse problema, né? Essa falta de atenção e de alguns cuidados. Por exemplo, o gás foi citado na matéria, um outro fator que foi citado, as pessoas utilizarem aquela tomada para saída de vários equipamentos eletrônicos. Isso, consequentemente, é um fator preocupante e potencializa, evidentemente, o risco. Um outro fator determinante também, que as pessoas muitas vezes não levam em consideração e até acham que isso não pode acontecer, o computador. Pois é, o notebook, o teu computador que você tem o hábito muitas vezes de deixar em cima da cama por muito tempo ou em cima do sofá. Isso pode ser um risco em potencial para um incêndio. Cigarro, as pessoas têm mania de fumar e dormir, já aconteceram alguns acidentes. E por último, nós vimos aqui em Itajaí, o mais recente, o caso de vela, né? Vela, utilização de vela. Agora, por que isso acontece? Porque você normalmente deixa essa vela próximo a alguns locais que são combustíveis, materiais que são inflamáveis. E, consequentemente, um tombo ou coisa parecida vai gerar um incêndio, muitas vezes com proporções como essa que nós acabamos de ver na matéria. Um detalhe, é muito importante, ninguém está falando para você deixar de acender vela na sua casa. Tem muita gente que utiliza a vela para outros fins, mas tem gente que utiliza como objetivo de iluminar mesmo, de clarear, porque não tem outra fonte de energia para clarear a casa. Mas quando você fizer isso, mantenha essa vela sob sua supervisão, sob uma supervisão humana. Ou em um local em que ela, se vier a tombar ou coisa parecida, ela não possa potencializar o incêndio. Ou seja, mantenha ela dentro de uma travessa com água ou coisa parecida, que se ela tombar para um lado ou para o outro, ela vai cair e não vai se propagar. Então, alguns cuidados básicos têm que ser tomados. Com relação a outras formas de incêndio doméstico, você tem que ter cuidado com produtos inflamáveis em locais quentes, não aproximar determinados produtos. Por exemplo, quando uma panela a frigideira começa a pegar fogo, você vem, joga água em cima dela. Enfim, isso são riscos que provavelmente você vai acabar gerando uma
uma propagação das chamas e não a diminuição. Nesses casos tem algumas orientações que você pode, inclusive, conseguir com o bombeiro. O bombeiro aí da sua cidade, o corpo de bombeiros, eles vão estar dando essas orientações. Por exemplo, no caso da panela que eu falei, você tem que abafar. O abafamento da chama, evidentemente, você diminui o oxigênio e a chama ela vai se diminuir. Então tem algumas situações que você deve e não deve usar na hora de combater o incêndio. Por isso, é sempre bom você ficar atento a esses produtos inflamáveis dentro da sua casa. Tome muito cuidado com isso. E, por favor, vela. Aqui na nossa região é muito comum as pessoas usarem vela. E lembrando que grande parte das casas aqui de toda a nossa região são casas de madeira. E, consequentemente, se há uma propagação dessas chamas, o risco de acontecer o que vocês estão vendo aí nessas imagens é muito grande, infelizmente. É verdade, Lacerda. Infelizmente, a vela foi a causadora do incêndio que matou aquelas 2 crianças no bairro Promorá na semana passada aqui em Itajaí. Verdade. Infelizmente, foram as imagens que nós acabamos de ver, né, Luciana? É verdade. Lacerda, muito obrigada pelos seus comentários e até amanhã. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, você de casa. E você vai ver no próximo bloco a formatura de mais uma turma do PROERD, o Programa de Erradicação das Drogas da Polícia Militar. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta. Você vê agora imagens ao vivo da praia de Bombinhas. O tempo já segue fechado também ali naquela região. Agora 12h31.